A gente não deve nunca confundir que o Guru nasce ou o Guru morre, que o Guru é material, etc. E Krishna comprova todos os sastras falam isso, todos os acharyas também cantaram as glórias de Sri Guru, que é não diferente de Nityananda Prabhu. O Gurudeva apareceu nesse mundo em 1921, em Tevaripur, à margem do rio Ganges. Uma família Trivedi Brahman, altamente qualificada e respeitada. O pai dele dava aula do Bhagavata para toda a vida. Ele nasceu no dia de Amavasya. Amavasya é o dia de lua nova. Nesse dia, todos as habitantes de Tevaripur vão para o Ganges. Ele nasceu numa casa não muito distante do Ganges. No mesmo lugar onde Ramachandra matou Tara. A demônia Tara que estava perturbando os yogis naquela época de Ramachandra, praticar austeridade, rituais, sacrifícios, etc. Então o Gurudeva nasceu exatamente naquele lugar onde Ramachandra matou Tara, um demônio poderoso. Então, a gente pode comparar do mesmo jeito. O Guru nasceu ali e matou toda a ignorância de todo o universo, de todo o conhecimento filosófico, mesmo Gaudiya Vaishnava. Ele revolucionou tudo e cortou todo o demônio da Bhakti feita com hipocrisia, falsidade e distúrbios, etc. Desvios. Ele matou tudo aquilo. Assim como Ramachandra matou Tara. Ele nasceu em 1921, aí de Tevaripur. Nesse dia toda a população dessa vila vai cantar o nome de Rama. A família que nasceu Trivedi Brahman, eles adoravam Ramachandra Sita. O Gurudeva foi agora no lugar de pai de Sita. Indo mais para o Tibete, ele falou, eu estudei isso desde pequeno, estou muito feliz de vir aqui agora. Ele cantava só o nome de Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem adora Sita Rama canta os nomes de Hare e Rama, não canta Hare Krishna. Então assim ele passou a infância. Ele fala que desde 5 anos ele cantava 60, 64 voltas, quase o dia inteiro o nome de Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Ele acompanhava o pai dele em todas as reuniões bramínicas, discursos, principalmente ele estudava o Mahabharata. Ramayana, história toda Mahabharata. Então ele ia desde o começo. Eu me contei com o irmão dele agora, o irmão dele falou para mim. O Gurudeva era muito religioso, desde pequeno. Então sempre honesto, sincero em tudo, nunca falou uma mentira. Ele é altamente religioso. Mesmo na família bramínica de alta classe que ele nasceu, todos ficavam impressionados com que ele era religioso. Então ele ia crescendo, e ele só gostava de arroz. E a mãe dele começou a ficar irada. Ele preparava várias oferendas. Hoje vai ter um banquete, um festival, uma rota. Hoje vai ter várias coisas. Bolinath vai comer. O nome que as pessoas chamavam ele era Bolinath. Bolinath é o nome do Senhor Shiva. Ele chamava Bolinath vai comer hoje. Quando chegava ele nada. Quero só arroz. Então a mãe dele tinha que largar tudo e preparar o arroz só para ele. O Madhava Maharaj falou, não é tão anormal dele gostar só arroz, porque arroz estou ouvindo, mais famoso na Bengala. Como Chaitanya Mahaprabhu nasceu em Navadvip, na Bengala, então Gurudeva sendo associado eterno de Mahaprabhu, então ele comia só também arroz. Em Bihar também é na Bengala do norte. Tem a Bengala, Navadvipa, depois tem a floresta de Jarikanda, onde Mahaprabhu passou para ir para Vrindavan, e logo depois fica Bihar, onde o estado que ele nasceu. Chegando o trem de Calcutá, descendo em Buxar, umas 10 horas de Navadvipa, de Calcutá de trem, descendo em Buxar, fica até Tevaripur. Ele ia crescendo assim, ia para a escola, comia só arroz, muito religioso, e na escola a aula de inglês era um pouco depois do almoço. Então, sempre na aula de inglês ele dormia depois do almoço. Então, sempre ele deixava para dormir na aula de inglês. E isso foi durante vários anos. Aí um dia o professor dele perguntou, por que você deixa para dormir sempre na aula de inglês?
Você fica acordado e todo dia na aula de inglês você está cochilando. Aí ele levantou, falou, ó, nosso país acabou de ser dominado pelos ingleses, você ainda quer que eu aprenda a língua deles? O professor foi e falou nada. É visto na vida dos acharyas que quase nenhum deles gosta muito de falar inglês. Com exceção de Swami Maharaj e poucos outros, quase nenhum nunca tiveram essa vontade de falar inglês. Porque todos eles fizeram parte do movimento grande, revolucionário e queria usar os inglês. Então o Gurudev sempre deixava para dormir na aula de inglês. A gente vê quando ele veio para o Ocidente a dificuldade que ele tinha de falar inglês. Ele nunca estudou inglês. Então o Gurudev foi crescendo. Lá na Índia arruma um casamento, quando eles estão jovens, depois sim, então arrumaram o casamento para ele aceitou. E nessa época ele foi ficando mais jovem, ele ganhava todas as provas do estado de Bihar, de 500 metros, 1000 metros, corrida a longa distância, maratona, ele era primeiro em todas. A gente vê quando ele, mesmo com 90 anos, esse ano passado mesmo, um ano que ele já estava mal, ele andava mais rápido que todos os discípulos, todas as caminhadas de Govardhana, ele ia mais rápido que todos. Mesmo se a gente fosse rápido atrás dele, ele ia mais rápido, mesmo com 90 anos. Ele é grande e ele sempre correu muito, então o Gurudev sempre corria muito. Eu estava em Vrindavan agora, fui pegar um táxi, o taxista falou, ó, já trouxe Narayana Maharaj 20 anos atrás de táxi de Mathura, ele andava assim, ó, rápido, e assim, peito estufado. Ele falou que o Gurudev sempre andava assim, ó, e rápido, não um general. Então, por isso ele corria muito, então ele foi selecionado para o cargo alto da polícia militar. Ele já estava num cargo e quando ele mostrava, ele era um policial que na Índia os policiais são corruptos, e ele era um policial que nunca pegou uma lupa de ninguém, nunca mentiu nada para ninguém. Então, qualquer coisa difícil de resolver, ele era chamado e ele resolvia com toda fidelidade, etc. Então, pelas ótimas qualidades, foi escolhido um alto cargo da Polícia Militar. Nessa mesma época, Bhaktisiddhanta enviou um braço dele lá. Foi mundialmente famoso com Bhakti-Kama Madhusudan Maharaj. Ele enviou Madhusudan Maharaj, era brahmacharya na época, para pregar em Bihar, em Tevaripur. Então, no Bhagavad Gita, 7 dias de explicação do Srimad Bhagavatam. Então, o Gurudev foi. Eu vou ver o que essa Gaudiya Mati tem que falar a respeito do Srimad Bhagavatam. Então, o Gurudev ficou 7 dias escutando a aula de Bhakti-Kama Madhusudan Maharaj, filho de Bhaktisiddhanta. Depois dos 7 dias, ele convenceu, esse realmente ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu é o mais elevado. E essa Kali Yuga é auspiciosa porque ele descendeu nessa. Então, ele chegou a essa conclusão. Então, logo depois disso, ele conta que já estava desapegado. Ele já estava totalmente desapegado. Tinha 2 filhos e a esposa, e estava totalmente desapegado. Aí a repórter perguntou, mas largou os 2 filhos? Então, eu já estava desapegado. Então ele ele saiu de madrugada antes do Mangala Arati, antes de todo mundo acordar, saiu de fininho, igual Chaitanya Mahaprabhu. Na mesma época, Chaitanya Mahaprabhu largou a casa com 24 anos, o Gurudev largou com 25. E do mesmo jeito. Igual o Mahaprabhu saiu para tomar as caminhadas, o Gurudev saiu de casa para conhecer o Guru dele em Navadvipa. A mesma idade de Mahaprabhu, o Gurudev retirou. Ninguém pôde pegar, ninguém nem viu ele. No outro dia, foi. E os Vaishnavas sendo transcendental, Kesha Maharaj, que estava na época, um dos principais discípulos, o principal discípulo do Bhaktisiddhanta na época, Bhaktipragyan Kesha Maharaj, com inteligência espiritual, falou para Vamana Goswami, nosso presidente Vamana Goswami Maharaj, hoje vai chegar um Brahmana de Trevaridi, vai chegar na estação de trem de Navadvipa, vai lá amanhã de manhã e traz ele para mim. Gurudeva disse que não falou nada, não mandou carta para ninguém, não falou o dia que ia chegar, não falou a hora nem nada, mas Kesha Maharaj, sendo transcendental, mandou Vamana Goswami buscar ele na estação de trem. Então, quando o Gurudev chegou, estava o Vamana Goswami. Como eu vou saber quem que é Tevaridi? Nunca vi. E o Guru, de repente, mandou eu vir na estação hoje de manhã e falou que vai vir um Brahmana
de Tevari, que ele também não sabe quem é. O Gurudeva, quando que Vamana Goswami estava com a lanterna gritando Tevari, procurando quem que era. Quando o Gurudeva escutou, falou, eu sou de Tevari. Aí Vamana Goswami, você é de Tevari? O Gurudeva está te esperando no astro. Eu nem falei para ninguém, já tem alguém te esperando. Então Vamana Goswami trouxe o Gurudeva para Kesha Maharaj. Então, um ano depois foi Nava do Parikrama, Kesha Maharaj deu iniciação, deu o nome de Gaura Narayana Das. Gaura Narayana Das Brahmachari. E ele tinha muita tendência de servir todos os Vaishnavas. Gurudeva, como ele serviu Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Bhakti Rakshakshidhar Maharaj, Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, todos os filhos de Bhaktisiddhanta, Gurudeva servia, todos na mata Gurudeva servia. Então, Kesha Maharaj deu o nome dele de Bhakta Bandhava, o amigo dos Bhaktas, o amigo dos devotos. Gaura Narayana Bhakta Bandhava. Então, nessa época, depois que ele tomou a iniciação, ele viajou para vários lugares, Dwaraka, Jaipur, e ele ia sempre acompanhando, junto com Vamana e Trivikrama Maharaj, Kesha Maharaj nas pregações. Então, 10 anos depois, o Gurudeva recebeu o sannyasa, junto com Trivikrama Maharaj e Vamana Goswami Maharaj. Então, deu o nome Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. O Gurudeva, como eles eram 3 almas, 3 corpos em uma alma. Eles simplesmente manejavam a Gaudiya Mata como se fosse um. 3 corpos como se fosse um. A relação deles era super transcendental. O Gurudeva abandonou o corpo no mesmo dia que do aparecimento de Vamana Maharaj. E ele quis que no Samadhi tivesse, no outro Samadhi, ele e Vikrama Maharaj e Vamana Maharaj juntos. E assim está sendo construído do lado do Samadhi dele, um Samadhi para os 3 juntos. 3 pilares da Gaudiya Vedanta Samhita. Então os 3 tomaram sannyasa. O Gurudeva sempre acompanhando o Gurudeva. Em 1955, 55, se não me engano, ele abriu a queixa de Gaudiya Mata em Mathura, conseguiu, e mandou que o Gurudeva pregasse, ficasse lá, tomando conta de todo o serviço da queixa de Gaudiya Mata lá. Então, desde 1955 até agora, 2009, Gurudeva reformou todas as atividades e manteve a queixa de Gaudiya Mata, mesmo padrão de adoração, desde o começo. Quem vai lá, a gente vê, está a mesma deidade de Swami Maharaj, está ali sendo adorada, as mesmas deidades, o mesmo programa está sendo feito, até hoje, mesmo quando ele veio fazer as viagens dele, ele armou de um jeito que tudo lá está perfeito. Então, depois, ele na queixa de Gaudiya Mata, foi na época de Bhaktivedanta Swami, pedia Gurudeva para coletar, para ele fazer esse primeiro serviço Back to Godhead. Ele queria fazer algum serviço para trazer para o Ocidente e não estava sem nada, não tinha como coletar. Então, Gurudeva ia de casa em casa recolher rupias para dar para Bhaktivedanta Swami Maharaj, e ele com esse dinheiro em Delhi e fazia serviço. Então, Gurudeva, desde antes de Swami Maharaj vir, ele já ajudava ele a fazer o seu trabalho para vir para o Ocidente. Então, depois que Swami Maharaj largou a família, estava num quartinho perto do Jamuna, só com um cobertor. O Gurudeva fala que chegou lá e estava só com um cobertor. Aí ele falou, você vai ficar aqui, seu filho não quer cuidar de você, ninguém quer cuidar de você, mas eu e os brahmacharis vamos cuidar de você. O Gurudeva foi e pegou a malinha dele e pôs na rickshaw. Sequestrou praticamente. Nós vamos cuidar de você, vamos. Na mesma hora foram para a queixa de Gaudiya Mata. O Gurudeva falou, aqui é o meu quarto, aqui não tem ninguém. Aqui você fica aqui, tranquilo, eu vou ficar aqui e você vai ficar assim. Assim eles viveram por mais de 5 meses. Então, Gurudeva sempre conta, desde então, Gurudeva insistiu para ele tomar sannyasa. E Swami Maharaj sempre refutava. Ele não podia ver ele na condição de sannyasa, tinha medo. Sannyasa não tem nada, perde tudo, mendiga. Porém, Gurudeva estava sempre insistindo. Você tem que tomar sannyasa, tem que tomar sannyasa. Na Índia, a gente sabe que todo sannyasa é respeitado. Se alguém vê alguém com danda, a população toda respeita. E assim fica mais fácil de pregar. O Gurudeva estava sempre incentivando o Swami Maharaj a tomar sannyasa.